Bom dia a todos. Uma satisfação muito grande. Nós estamos agora aqui com o nosso deputado federal Arnaldo Jardim. Ele que é engenheiro civil, foi secretário de Abastecimento e Agricultura do Estado de São Paulo, no qual ajudou muito a aviação agrícola nos projetos de proibição que andou tramitando na casa aqui em São Paulo. Atualmente é deputado federal, foi por 4 mandatos deputado estadual por São Paulo. E desde já aqui eu queria agradecer o pessoal do Ministério da Agricultura, todos os fiscais, a secretaria que estão presentes, o Niltinho, vice-prefeito de Sertãozinho, o Paulo Galo, que muito apoiou o Congresso e que fez tudo para o Congresso ficar em Sertãozinho o ano que vem novamente. Também não deixar de agradecer aqui o Babá e o Paulo Kroll, vereadores da cidade. Obrigado pela presença. Eu vou dar a palavra para o Arnaldo Jardim. Arnaldo, eu só ia pedir para o senhor ficar aqui em pé no meio para ter a filmagem. Essa palestra depois é jogada nas mídias sociais, é televisionada, tem muita gente que assiste online. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Tiago. Bom dia a todas as senhoras, senhores. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui participando desse momento tão importante. Eu tenho uma alegria muito grande de poder ter tantos amigos aqui e me permito mencionar, o Tiago já fez isso. Parabéns a você, Tiago. Parabéns ao SINDAG, parabéns ao Congresso que vocês aqui constituíram. Esse número recorde de 143 expositores, nunca antes tinha feito isso. O fato da aviação agrícola no Brasil garantir, com esse passo, um sentido de maioridade. E eu sei que o desafio que vocês se propuseram, já para a próxima edição, primeiro fazê-la aqui em Sertãozinho mais uma vez. Nós aplaudimos e agradecemos por isso. E segundo, de fortalecer esse espaço para que se encontre aqueles que operam a aviação agrícola de todo o Mercosul, fortalecendo uma presença que já há aqui de outros países de uma forma ainda mais consistente. Parabéns a você, parabéns ao SINDAG. A minha alegria de poder estar aqui acompanhado de muitas lideranças aqui de Sertãozinho, que sem dúvida a presença delas significa o agradecimento a vocês por terem escolhido Sertãozinho e reafirmar essa escolha para o futuro. Então, eu quero saudar na figura do Niltinho, tá certo? Que é o nosso vice-prefeito, muito atuante na cidade. Muito obrigado, Niltinho, por aquilo que você faz. A Câmara Municipal, muito bem representada aqui pelo Babá e pelo Paulo Kroll, 2 vereadores muito atuantes nossos aqui no município. O Paulo Galo, que pensa esse desenvolvimento estratégico aqui da cidade. Muito obrigado, Paulo, por aqui estar. Tantos amigos que aqui estão, me permito mencionar em 2 figuras simbólicas. Uma presença que eu sei que em outros locais acontece, do próprio Senai, aqui. Meu professor querido, nosso diretor, nós que lutamos tanto para que o Senai se mantivesse com força aqui, aquilo que é o trabalho que vocês fazem de formação de pessoas, importante para esse segmento, para o setor agro e para a região de uma forma geral. Muito obrigado por estar aqui. E saudar na figura do Júnior, que preside o SEISE, também um outro lado daqui de Sertãozinho, que é toda a indústria de base do setor sucroenergético e aquilo que nós teremos brevemente, a partir do dia 20 agora, mais uma edição da FenaSucro, que é sempre uma referência importante para todos nós aqui. Eu vim reforçado, viu, Tiago? Você veio com o seu pai, que é meu velho amigo lá de Orlândia há muito tempo, e eu trouxe meu pai também, o senhor Luiz, que veio ali para poder puxar minha orelha e me orientar, ele que é meu companheiro de arma. Uma alegria de nós estarmos aqui. O convite que o Tiago fez a mim não foi pessoal só. Eu tenho orgulho de vir aqui, poder participar e conversar com vocês, e faço isso, Tiago, em nome da Frente Parlamentar Agropecuária. Vocês sabem, nós temos representantes de vários estados aqui. Nós tivemos, inclusive, a presença de um deputado federal aqui, que é um parceiro nosso das boas causas, o coronel Tadeu aqui esteve.
me ligou antes e acho muito importante que ele tenha aqui estado. Ele também é muito irmanado a essa causa. E nós tivemos um histórico recente. A FPA sempre, eu particularmente, como fui secretário da Agricultura do Estado de São Paulo, e nós enfrentamos os 3 últimos anos, começo por aí, porque isso fala muito ao setor, uma campanha difícil, que simplifica polêmicas e que apresenta à população uma versão, que é uma versão muito superficial das coisas, ao invés de tratar com a profundidade que o assunto merece. Por isso que nós tivemos na Assembleia de São Paulo, tramitando um projeto de lei que proibia a pulverização agrícola no Estado de São Paulo, e nós enfrentamos essa mesma polêmica em várias câmaras municipais. O Sérgio Murilo, que foi o coordenador político nosso da Secretaria, sempre me acompanhou lá, e nós tivemos embates muito acirrados em várias câmaras municipais, onde projetos como esse prevaleciam. O que é, no nosso entender, isso? É a anticiência. Nós queremos o desenvolvimento tecnológico, nós queremos o desenvolvimento científico. E nós temos o orgulho de ter uma produção agropecuária no Brasil que cresce, é referência mundial e é uma produção que tem um compromisso claro com a questão da sustentabilidade. Nós estamos falando de um país que, como nenhum outro país desenvolvido ou desenvolvimento, tem a preservação ainda de cobertura vegetal nativa como nós temos. Junte-se toda a área plantada, cultivada do Brasil. Junta tudo que tem de cana, e é bastante. Junta tudo que tem de celulose, de eucalipto, de florestas plantadas. Junta tudo que nos permite ter uma das maiores safras de grão do mundo, alimentar não só o país e boa parte do planeta. Junta toda a área plantada do Brasil e ela não chega a ser 10% do território nacional. E nós temos ainda, os dados não só são da Embrapa, a Embrapa tão bem representada aqui, agora mesmo estive com o nosso técnico da Embrapa de São Carlos, que é fundamental para monitoramento, é uma especialização que nós temos, mas nós temos aqui no Brasil dados da Embrapa comprovados pela NASA de que nós temos uma cobertura vegetal nativa acima de 56% originária ainda no nosso país. Portanto, não venham nos dar lições sobre o ponto de vista de preservação, porque o Brasil pratica isso efetivamente, enquanto outros países do mundo têm a sua cobertura vegetal nativa. Legislação ambiental. Nós não temos, nenhum outro país tem, uma legislação tão detalhada, tão complexa e tão exigente como tem o Brasil. Reserva legal só tem no Brasil. E isso impõe àquele que é o privado manter uma parte do seu patrimônio exatamente comprometida. Nós optamos por isso, nós queremos que o Código Florestal seja integralmente respeitado, só não está em pleno vigor ainda, porque alguns colocaram ações questionando alguns aspectos do Código e nós queremos respeitá-lo. E quando o novo Código aí estiver e totalmente respeitado, nós continuaremos a ter a legislação ambiental mais rigorosa do mundo. Então, o nosso setor tem um compromisso claro com relação à sustentabilidade. É o que se faz hoje, por exemplo, para pegar um outro segmento que funciona um pouco paralelo, no setor da proteína animal. A nossa pecuária é cada vez mais sustentável, nós estamos aumentando ainda os índices de produtividade, nós temos hoje iniciativas extraordinárias. Essa semana começou a funcionar lá na nossa, no Paraná, a maior planta de utilização de resíduos de suinocultura gerando energia. Então, aquilo que era dejetos, nós passamos a ter uma utilização cada vez mais que fecha o ciclo disso. Sabe bem disso o Toninho Toniello, a quem eu agradeço pela presença aqui conosco, que dirigindo segmentos como a Copercana, a nossa Cocred aqui e outros, tem buscado incorporar isso, os produtores, de uma forma geral, esse conceito de sustentabilidade. E isso rima muito
com aquilo que é a evolução tecnológica. Eu estou aprendendo com vocês aqui, estou vendo a dimensão desse setor que orgulha cada vez mais a todos nós, da aviação agrícola. Nós já temos, e o Tiago me ensina e vocês me orientaram, a segunda frota de aviões do mundo, de pulverização. Deveremos brevemente ter a maior. Temos indústrias importantes aqui representadas nesta feira e temos todo um conjunto de equipamentos em torno disso, desde de equipamentos de localização, como equipamentos do ponto de vista da propulsão, do direcionamento, a nova vertente que se assume aqui com os drones, que terão um papel importante também nesse aspecto de pulverização, e aquilo que se complementa, que são softwares cada vez mais sofisticados para que esta aplicação seja mais precisa, seja mais rigorosa. O setor tem interesse nisso, o setor quer, e por conta disso que nós saudamos a presença do Ministério da Agricultura, que em diálogo com o SINAG, o Tiago já esteve comigo lá em Brasília, nós temos acompanhado a Frente Parlamentar Agropecuária, nós queremos aprimorar, inclusive, a regulação. O setor se interessa em ter uma boa regulação, mas nós não aceitamos que a simplificação leve à condenação do setor. Proibir não é inteligente. Proibir é andar para trás. Proibir é tirar competitividade. O que nós acreditamos é ter regras precisas, regulação que permita aperfeiçoar e todos ganham com isso. O produtor, que tendo mais eficácia, terá menor custo. Aqueles que, como vocês, vivem, convivem com o setor, que tem esse serviço a apresentar e que tem um cenário de ampliação muito importante no que diz respeito ao futuro. Então, que esta nossa vinda e este congresso possa reformular esse pacto, que me fez, como secretário, atuar firme contra esses projetos, que me faz acreditar, como membro da Frente Parlamentar Agropecuária, de que nós devemos evoluir, tá certo? E o congresso vai nesse sentido. Me pediu o Tiago que eu fizesse uma consideração política sobre o momento que nós estamos vivendo. E política aqui, eu não vou falar de partido e nem fazer campanha, mas é política da forma como nós devemos compreender, porque ela significa que desafios nós vamos ter que enfrentar agora nos próximos anos. Eu estou muito otimista com relação aos cenários que se abrem para o Brasil. Primeiro lá, nós tivemos e eu perfilei ao lado, e a Frente Parlamentar Agropecuária foi o órgão do Congresso Nacional que maior percentual de votos deu à reforma da Previdência. Nós vamos concluí-la agora, na próxima terça, quarta-feira. Fazer reforma não é uma coisa que seja prazeroso, porque você tem que mudar métodos, você tem que enfrentar uma situação estabelecida, mas é absolutamente necessário. Para usar um paralelo, nós somos do setor agro, você tem que podar para poder crescer. E reforma é estruturalmente isso. Nós, com o sinal que demos de aprovação da reforma, vamos aprová-la agora em segundo turno, a semana que vem, remeter ao Senado, nós damos um sinal muito positivo. Primeiro sinal. Segundo, seguido do debate que nós abrimos sobre a questão tributária. E há projetos tramitando, não é um tema fácil, aí é muito conflito de Estado com o município, que briga pelo recurso, que disputa com a União, que segmento contribui mais, que perfil tem. Mas acho que nós podemos aprovar e avançar. Você me perguntou isso, eu acho que é possível, Tiago. Primeiro, em alguns aspectos. Avançar já na unificação do ICMS, acabando com aquela famigerada guerra fiscal que tanto prejuízo deu a tantos. Segundo, avançando na simplificação e na desburocratização. Então, nós temos passos que podem ser dados muito importantes no que diz respeito à reforma tributária. Há um terceiro, uma reforma estrutural, que eu vou ter até uma responsabilidade e desde já peço que vocês acompanhem e me ajudem, porque nós vamos reformular também toda a legislação sobre a questão de
parcerias públicos-privadas, concessões e fundos de investimento em infraestrutura. Hoje, nós temos recursos disponíveis no mundo. Vocês viram, diminuiu ontem a taxa de juros lá dos Estados Unidos. E nós tivemos também um recuo importante para nós aqui, que foi a diminuição da taxa Selic para 6%. Isso significa que o capital, que muitas vezes ficava aí adormecido, vivendo de renda, aplicado, ele vai buscar alternativas que sejam alternativas produtivas. É muito importante esse movimento. Há uma disponibilidade de recursos internacionais. E o que deseja isso? Esse recurso? Aonde que ele vai ser direcionado? Para onde? Onde tiver bons projetos e tiver segurança jurídica. E essa matéria, PPPs, concessões, eu terei a responsabilidade de ser o relator dessa matéria. A comissão especial será instalada na próxima terça-feira, 14h30, pelo presidente da Câmara, e nós vamos caminhar nesse sentido. Portanto, a primeira pergunta que me foi feita é o seguinte: há uma vontade, disposição, empenho em fazer as reformas para que o país possa ter mais segurança jurídica e possa criar um clima positivo de investimentos. Segunda questão, que é uma indagação. Quais são os desafios que o setor agro vai enfrentar para poder manter essa proatividade? Quando o Brasil viveu um momento mais difícil, que foi da recessão, ela só não foi maior porque o setor agro ainda teve um certo crescimento. Pequeno, mas teve. Né? Então, a recessão, que chegou num ano a ser de menos 3%, diminuiu a produção no Brasil. Se dependesse só do setor industrial, essa diminuição chegaria a 10%. E o setor agro compensou isso. Agora, quando nós estamos tendo um sinal primeiro de retomada do crescimento, é o setor agro que tem uma proatividade importante também nesse sentido. Daqui a pouco eu vou ter que sair, isso está combinado, depois de nós conversarmos aqui o suficiente, vou encontrar com a ministra Tereza Cristina, que vai à FEACOP. E lá, qual o tema dela? Que nós preparamos para ela fazer, é um painel que nós vamos discutir novas formas de financiamento, investimento no setor, para que o setor possa manter esse protagonismo. Uma segunda questão importante, além do investimento, será o setor manter a sua capacidade de inovação. E eu faço aqui um agradecimento. Cada vez que se desenvolve um GPS, cada vez que se busca aperfeiçoar uma barra de pulverização, cada vez que você tem ali na bomba eólica para manter a pressão constante, para você poder ter mais eficácia, cada uma das coisas que no cotidiano vocês tratam, isso se soma num esforço geral, que é manter a capacidade de inovação, que significa aumento de produtividade. Nós precisamos fortalecer a Embrapa, nós precisamos fortalecer parcerias do setor público com o setor privado, do setor privado com participação do público, para poder fazer esse esforço de inovação. Né? Então, é outro aspecto muito importante: financiamento, regras estáveis do ponto de vista de que isso garanta inovação, e um terceiro aspecto muito relevante é a necessidade de que nós possamos fazer com que a inovação tecnológica não fique restrita aos grandes grupos, mas consiga chegar também ao pequeno produtor e ao pequeno agricultor. Isso é uma questão estratégica para que a gente não faça uma concentração que pode ser, num primeiro momento, algo que enche os olhos, mas que depois pode tirar muito daquilo que é a característica do setor, onde convivem grandes, médios, pequenos, garantindo a diversidade de aproveitamento. Então, é em torno desses temas, Tiago, que nós temos tratado lá a questão estratégica da Frente Parlamentar Agropecuária, que nós temos buscado estabelecer este compromisso nosso com relação às reformas que o país precisa. Arnaldo, e a política, como é que vai? Eu agora vou fazer uma questão. Repito, mais uma vez, não vou falar de partidos, não vou falar de eleição, mas vou falar de um sentimento que eu tenho.
e que eu, para minha alegria, acho que ele é de boa parte do Congresso Nacional e certamente é da Frente Parlamentar Agropecuária. Nós vivemos nos últimos anos no Brasil muito um clima de Corinthians e Palmeiras, Flamengo e Fluminense, Grêmio e Internacional, ou seja, da disputa acirrada que muitas vezes radicaliza, tá certo? E que faz com que tudo seja negativo de um lado, tudo seja negativo de outro. Nós precisamos de um processo de pacificação. Nós precisamos de menos disputa do poder e nós precisamos de mais ideias e propostas. Nós precisamos de menos adjetivo e mais substantivos. Então, acho que esse deve ser um esforço de todos. A votação da reforma da Previdência, afora termos avançado nesse sentido, eu votei com entusiasmo, com convicção nisso, o resultado mais importante para mim foi que ela celebrou uma grande maioria ali no Congresso Nacional. E isso que precisa ser preservado. E uma coisa construída, porque não foi tomar lá da cá, não foi negociação com o governo, foi uma coisa de responder a uma demanda da sociedade, né? Então, Tiago, acho que o nosso desafio é também a questão da pacificação política. Eu não estou querendo dizer que todos somos iguais. Temos divergências ideológicas, temos visões diferentes de Estado e tudo mais, mas nós temos que celebrar aquilo que nos une. Está evidente, tá certo, que no Brasil nós não podemos ter políticas que sejam populistas. Não adianta nada. Eu tenho um grande entusiasmo. Vou contar um caso que eu vivi muito diretamente e que eu estou festejando porque talvez a semana que vem ele se concretize. Eu, como secretário da Agricultura, acompanhei muito de perto uma experiência que se teve aqui. Mencionei isso, o Toninho e eu estávamos lá na segunda-feira, quando o Dória foi na abertura lá da FEACOP, e nós discutimos, tá certo? Lá em Bebedouro foi feita uma planta solar. A empresa que fez isso é uma planta especializada em energia solar, um pessoal que a gente conhece, temos incentivado, tá certo? Ao tempo meu de secretário, criei inclusive uma linha dentro do FEAP, que é uma linha de financiamento da Secretaria para financiar a energia solar. Resumo da obra, pegamos essa experiência. Assim que assumiu a Tereza Cristina no governo Bolsonaro agora, fomos lá discutir, eu levei esse pessoal. E vai ser anunciado um programa para, no semiárido, e para nós vale mais ainda, mas lá tem toda uma característica, semiárido, para financiar energia solar do pequeno produtor. Há recursos que eram usados para grandes empreendimentos, vai ser pulverizado nisso. Vai financiar a energia solar. Com isso, o sujeito vai ter o quê? Energia, para poder melhorar ali, picar a cana para servir para o gado, tá certo? Fazer um trato de uma ração, ter condições de deixar o seu leite resfriado para poder esperar o caminhão que vem pegar no dia seguinte. Então, uma série de incidências importantes que ajudam na sua vida, da família e da produção. E se consegue fazer de uma forma em que ele pode, e é sol lá no Nordeste, no semiárido, isso pode constituir não só uma fonte de suprimento para ele, mas constituirá também uma fonte de renda, porque ele pode injetar isso, pode vender depois a energia. Essa renda, os cálculos todos indicam, é equivalente ao quê? Ao Bolsa Família. Deixa de ser o assistencialismo pago com recursos públicos e passa a ser a capacidade da pessoa se organizar para produzir e para poder ter um sustento de outra natureza. Então, o que nos une? Eu disse, independente de questões ideológicas, cada um vai continuar com o seu partido, futuras candidaturas, mas nós precisamos de ter políticas públicas estáveis, que sejam duradouras, não sejam de um governo, mas que persistam além de governo. Nós precisamos de ter um processo de superar políticas populistas de transferência de renda e criar alternativas para gerar renda, não para passar num determinado instante, e você precisa de segurança jurídica que permita às pessoas investir. E essa diminuição do juros deixar de fazer com que os recursos, poucos que existem,
mas os recursos que tem no Brasil deixem de ser só para aplicar em bancos ou aplicar em outras, fazer outras aplicações financeiras e aplicar cada vez mais na produção. Esse é o cenário. Sou otimista, Tiago. Acho que nós podemos acreditar e temos essa responsabilidade de abaixar a bola, diminuir as polêmicas e crescer essa aderência a essa nova proposta. Estamos vivendo um momento histórico, importante, tá certo? Para o país, Deus nos faça estar à altura dessa responsabilidade para podermos dar conta. Mas vir aqui, ver esse congresso, pulou, o ano passado foram quantos participantes? 89 para 143, tá certo? Ampliando horizontes, vocês crescendo, isso nos dá muita animação. Parabéns a vocês, contem com a Frente Parlamentar Agropecuária, contem comigo particularmente nas causas do segmento da aviação agrícola, nas causas do segmento agro, aquilo que faz o nosso país se desenvolver. Muito obrigado a todos pela atenção. Estou à disposição, se alguém quiser fazer uma pergunta, crítica, sugestão, com muito prazer. Muito obrigado, Thiago.